E a OAB fez um manifesto pedindo equilíbrio entre os poderes e respeito à Constituição. Valéria Luizetti. Em meio ao aumento da tensão institucional no país e da radicalização do debate público, a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou um manifesto. Na carta, a OAB conclama as lideranças políticas e o sistema de justiça ao equilíbrio, ao respeito mútuo e à obediência à Constituição. A entidade alerta que o Estado Democrático de Direito exige contenção, prudência e rigorosa observância da legalidade. A OAB afirma que não tomará partido político ideológico e reforça que seu compromisso é com o Brasil. Segundo o documento, a ordem não pode se calar diante de excessos, independentemente da origem. Sem citar as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a carta manifesta preocupação com a determinação de prisão e imposição de medidas cautelares severas a réus ou investigados sem trânsito em julgado. A OAB não se pronuncia sobre culpa ou inocência, mas alerta para os riscos de abrir precedentes perigosos se não houver pleno respeito ao devido processo legal e às garantias constitucionais, inclusive o direito à liberdade de expressão. A atuação do Supremo Tribunal Federal também é citada. A OAB afirma que a Corte tem a missão de proteger a Constituição, mas deve seguir sempre os princípios que sustentam a democracia. E reforça, as prerrogativas da advocacia, como sigilo profissional, acesso aos autos e sustentação oral, são garantias constitucionais dos cidadãos e precisam ser respeitadas. O texto repudia ainda gestos e discursos de políticos que incentivem o descrédito das instituições públicas ou que defendam interferências estrangeiras que possam desestabilizar a economia. A ordem destaca que liberdade de expressão não pode servir de escudo para práticas antidemocráticas e que atacar a soberania nacional é inadmissível. Por fim, a OAB propõe um pacto pela pacificação do Brasil envolvendo todos os poderes e lideranças políticas e civis, com absoluto respeito ao devido processo legal, à Constituição, ao Judiciário e às instituições públicas. A entidade encerra o documento reafirmando seu papel de independência, vigilância e defesa do Estado Democrático de Direito. Abre aspas. Nossa bandeira é a Constituição, nosso lado é o Brasil. Fecha aspas. Conclui a carta assinada pelo Conselho Federal da OAB e pelos presidentes dos conselhos seccionais da Ordem. Vamos conversar mais uma vez, então, com o Diego Tavares, que vai trazer mais informações para a gente. Diego, como é que você avalia o posicionamento dessas instituições até aqui? Porque elas têm sido muito cobradas sobre manifestações a respeito da maneira como os processos têm ocorrido, da maneira como ministros do Supremo Tribunal Federal têm sido sancionados pelos Estados Unidos. Como é que você avalia, principalmente, o posicionamento da OAB, que historicamente é uma instituição que sempre se coloca, ou pelo menos em casos mais polêmicos, traz o seu posicionamento? Esse posicionamento da OAB é muito importante, Cine, principalmente porque ele é assinado não só pelo Conselho Federal, os conselheiros seccionais, os conselheiros federais que ficam em Brasília na OAB Nacional, mas também pelos presidentes das seccionais, que são as OABs estaduais, que não raras vezes tem certa dissonância em relação às suas opiniões. A OAB, com essa nota, está mostrando uma unidade em relação a todos os conselhos, todas as autoridades envolvidas no sistema ordem. Isso é muito importante e a nota é muito sóbria e pertinente. De fato, em resumo, o que a OAB está dizendo com essa nota é que está tudo errado. Está errado defender a aplicação de sanções internacionais, mas também está errado o que tem acontecido no Supremo Tribunal Federal em relação aos processos. E isso atingiu diretamente muitos advogados, porque não só réus dos processos tiveram seus direitos violados, não só o devido processo penal foi disfuncionalizado com algumas condutas de alguns dos ministros da Suprema Corte. Muitos advogados também tiveram suas prerrogativas violadas. Em algumas sessões, celulares de advogados foram lacrados. Em outras, os celulares não foram lacrados, mas os advogados foram impedidos de gravar, algo que está lá constando expressamente do Estatuto da Advocacia como prerrogativa, que consta também do Código de Processo Civil como direito de qualquer das partes envolvidas no processo. Então, a OAB chamar para si, com essa nota, a responsabilidade e, de fato, se manifestar de forma incisiva, como historicamente fez a OAB, é um momento importante e é algo que deve chamar a atenção, sim, das instituições, porque a OAB representa hoje mais de 1,5 milhão de advogados
que se encontram no Brasil, ajudando o Poder Judiciário a promover a justiça. Está lá na Constituição, sem o advogado não se faz justiça, o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, essa nota da Ordem dos Advogados do Brasil, ela veio no tom correto e, de fato, o Brasil precisa pacificar a relação entre suas instituições para que nós consigamos promover mais segurança jurídica e, assim, atrair investimentos externos para cá, resolver o problema do nosso déficit e para que a administração pública se volte, de fato, aos brasileiros, aos problemas reais que assolam o Brasil.